Brasil e Peru fazem a grande final da Copa América neste domingo, 5 da tarde no Maracanã. O Brasil já havia se classificado, você sabe bem, uma vitória sobre a Argentina na terça-feira no Mineirão por 2-0. E nesta quarta-feira o Peru venceu o Chile por 3-0 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E neste domingo, para Brasil e Peru se encontram novamente, porque haviam se encontrado na primeira fase, no último jogo da primeira fase, onde o Brasil goleou a equipe peruana por 5-0 jogando na Arena do Corinthians. Mas o torcedor não se iluda com o Peru da primeira fase, onde o Brasil goleou por 5-0, e o Peru que o Brasil vai encontrar no domingo na final no Maracanã. Se você já está colocando o Brasil aí como virtual campeão da Copa América, calma. A seleção peruana naquela oportunidade jogou de peito aberto, encarou a seleção brasileira. O Brasil encontrou muitos espaços e os gols foram saindo e o Brasil encontrou facilidades. Eu tenho certeza que o treinador peruano, nessa oportunidade, vai colocar a seleção mais precavida, mais fechada, com as linhas ali bem compactas, assim como o Paraguai enfrentou o Brasil e a Venezuela também, onde a seleção brasileira encontrou muitas dificuldades nessas partidas. A seleção peruana já tem esse jogo do 5-0 da primeira fase como parâmetro, como um comparativo da maneira com que ele vai encarar essa final contra a seleção brasileira. O Brasil é amplo favorito, sem dúvida nenhuma. Joga dentro de casa, dentro do Maracanã. O Maracanã deve estar completamente lotado, com mais de 60, 70 mil torcedores, empurrando a seleção brasileira para cima da seleção peruana. Mas são jogos diferentes, como eu disse. Na primeira fase, o Peru encarou a seleção brasileira de frente, coisa que as outras seleções não fizeram. As outras seleções encararam o Brasil com linhas bem compactas, fechadas, esperando a seleção brasileira. E o Brasil teve muito mais posse de bola e foi para cima, teve dificuldades contra o Paraguai e a Venezuela, em 2 empates. E a seleção peruana encarou, por isso o Brasil encontrou essa facilidade. Por isso que o Brasil conseguiu, na ocasião contra a Argentina, o segundo gol num contra-ataque, onde a Argentina já havia partido para cima e foi para cima do Brasil, deixando espaço, onde o Gabriel Jesus puxou aquele contra-ataque para o segundo gol, servindo o Roberto Firmino. Foi só para empurrar para o fundo das redes. Então, domingo, 5 da tarde, Brasil e Peru. Não se engane com o 5-0 da primeira fase. Eu quero deixar você bem alerta. O Brasil pode tornar o jogo fácil? Sim, pode. Devido às circunstâncias com o decorrer da partida, se o Brasil encontrar um gol no início da partida, assim como foi na partida da primeira fase, as coisas podem melhorar e o jogo pode mudar, que a seleção peruana terá que sair para o jogo e o Brasil encontrará os mesmos espaços que encontrou na primeira fase. Mas à medida que o jogo for se arrastando e a seleção tendo dificuldades, como teve no jogo contra a Venezuela, como teve no primeiro tempo da estreia contra a Bolívia e também no jogo contra o Paraguai, a seleção peruana vai saber usar o fator emocional e vai tentar arrastar o jogo para um empate 0-0, uma prorrogação e tentar vencer nos pênaltis. Assim que a seleção peruana tomou os 5-0 do Brasil na primeira fase, ela foi para as quartas de finais com uma postura diferente, encarou o Uruguai fechadinha, tentando segurar um empate e assim conseguiu, levando o jogo para as penalidades, eliminando a equipe uruguaia, que até então era a favorita a passar de fase. Então, o torcedor brasileiro não se iluda com os 5-0 da primeira fase. O Brasil é amplo favorito, ninguém tem nenhuma dúvida disso, mas não podemos colocar o oba-oba na frente e o já ganhou, porque cada jogo tem a sua história diferente. Então a gente aguarda essa final domingo. A seleção brasileira é ampla favorita, como já dissemos, mas 11 contra 11. O resultado se constrói dentro de campo e não em véspera. O Brasil tem que mostrar o seu futebol, a sua história, a sua camisa, o seu peso e o fator campo dentro de casa no Maracanã para conseguir mais um título da Copa América. Beleza, galera? A gente pede para você se inscrever aqui no canal Futebol Falei. Se inscreve aqui, dê like no vídeo, ative as notificações e compartilhe com pelo menos mais um amigo. Beleza, galera? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!